Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Vamos começar hoje uma aula de sistema cardiovascular. Vamos continuar, na verdade, com o assunto de sistema cardiovascular. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a circulação sanguínea. A webcam vai estar falhando um pouquinho, não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês realmente está no slide, tá? Então não liguem muito aqui se a webcam der uma falhadinha. O importante é o áudio e a imagem aqui do slide tá bom para vocês. O que acontece? Em aulas anteriores, a gente já tinha comentado que o sistema cardiovascular, conforme o próprio nome já diz, ele é dividido por duas partes. Então tem a parte cardio, que refere-se ao coração, e a gente já estudou esse assunto. Aí hoje a gente vai falar especificamente sobre a parte vascular. Para a gente começar essa parte, eu vou mostrar um videozinho para vocês. Eu vou deixar o link desse videozinho aqui na descrição, para que vocês possam depois assistir esse vídeo no YouTube também, caso queiram rever, para poder prestigiar o canal das pessoas que fizeram esse videozinho, tá? É um vídeo de aproximadamente 3 minutos, vamos começar aqui. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações. Bom, então como a gente já havia falado, o sistema cardiovascular ele é composto pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. Esse videozinho que a gente viu, ele até puxou um pouquinho da parte ali da fisiologia
do coração, que a gente já tinha visto em aula anterior. E aí hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos vasos sanguíneos. O que é um vaso? É uma veia, uma artéria, um capilar. E o que é? E o sangue propriamente dito, né? Então vamos começar lembrando os dois tipos de sangue que a gente tem percorrendo no nosso organismo. O primeiro deles é o sangue venoso, que ele tem uma coloração vermelha escura, então ele tem uma cor mais escurecida, e ele é proveniente dos órgãos. Então, ou seja, é aquele sangue que ele já foi, ele estava oxigenado, e aí ele passou pelos órgãos, e quando ele chegou lá nos órgãos, ele fez todo aquele ciclo lá de deixar o oxigênio e receber o gás carbônico das células. Então é aquele sangue que já passou pelo órgão, já deixou lá o oxigênio que ele estava levando e já pegou o gás carbônico para ele. E aí ele vai voltar para o coração, né? Já o sangue arterial ele tem uma coloração diferente, ele tem uma coloração vermelho viva, ele é proveniente dos pulmões e ele é rico em oxigênio. Essa é a grande diferença. O sangue venoso, ele tem essa coloração mais vermelha escurecida, ele está vindo dos órgãos e ele está rico em dióxido de carbono ou gás carbônico. O sangue arterial não, ele acabou de ser oxigenado lá nos pulmões e ele está indo em direção aos órgãos para poder oxigená-los, tá? E ele é mais rico em O2. Com exceção da circulação pulmonar, como a gente já tinha falado em aula anterior, eu tenho sangue venoso correndo em veias e sangue arterial correndo em artérias. Com exceção do pulmão, essa é a regra. No pulmão tudo inverte, tá? Eu tenho sangue arterial correndo em veia e sangue venoso correndo em artéria. Aqui uma imagem para você poder distinguir os dois. Observem aqui a coloração do sangue arterial. Olha como ele tem uma cor mais viva. Esse sangue aqui está bastante rico em oxigênio, diferente aqui do sangue venoso. O sangue venoso ele tem essa coloração mais escura, ele é rico em CO2. É esse sangue aqui que a gente vê quando a gente vai fazer exame de sangue, que a técnica de enfermagem, a profissional da enfermagem, ela vai lá e funciona uma veinha, tira ali aquele sangue e manda pro laboratório para analisar. É esse sangue aqui que a gente vê, tá? Aqui, esse sangue arterial, a gente vê quando a gente está fazendo uma coleta de sangue arterial. É um exame mais específico, geralmente é feito ali pelo enfermeiro mesmo. E é um sangue que não é tão comum a gente ver em exames, porque é mais comum você pedir coleta de sangue venoso do que arterial para fazer exames. Aqui tem esse comparativo, tá? Mostrando aqui em cima 2 seringas com sangue venoso e 3 seringas com sangue arterial. Aqui fica bem fácil para você distinguir pela coloração um do outro. E o que mais que a gente pode conversar sobre sangue? O sangue ele corresponde em torno de 7 a 8% do peso do corpo de uma pessoa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa de 75 quilos, você vai ter 5 a 6 litros só de sangue. O sangue nada mais é do que um tecido conjuntivo, tá? Ele é composto por uma parte líquida, assim, só um detalhe, ele é um tecido conjuntivo, porém na forma líquida. Porque quando a gente for lá na definição de tecido, o que é um tecido? É um conjunto de células que está desempenhando uma mesma função. Então, o sangue é um tecido, é um conjunto de células que está desempenhando uma função. Porém, ele é um tecido na forma líquida, tá? E aí, o que constitui esse tecido conjuntivo que é o sangue? Ele é composto por uma parte líquida, que é aproximadamente 55% do seu volume, que recebe o nome de plasma. E você tem uma parte sólida, que é em aproximadamente 45% do total do volume, que é composto por células variadas e fragmentos de células. Células que foram despedaçadas, que foram quebradinhas, podem ter fragmentos de outras substâncias, mas a princípio é composto por células das mais variadas. A gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente quais são essas células e esses fragmentos de células também. Por que o sangue é tão importante? Porque ele é fundamental para o transporte de substâncias diversas e para a nutrição celular. Então pensa que o sangue é como se fosse uma autoestrada onde eu tenho vários caminhõezinhos levando
o alimento para uma cidade. Então vamos pensar assim, eu tenho Teixeira de Freitas, eu tenho uma via, uma BR, que tem vários caminhões trazendo alimentos aqui para Teixeira de Freitas. Nessa lógica, pensa aí que a BR, a estrada, são os vasos e os caminhõezinhos levando esse nutriente são essas células que estão fazendo esse transporte, tá? Então é fundamental para que haja o transporte dessas substâncias, oxigênio, glicose, minerais, que vão fazer essa nutrição celular. Para que tudo isso ocorra, é importante que eu tenha um sistema vascular, que eu tenha um sangue em volume adequado, correndo por todo o corpo de uma forma adequada, de uma forma uniforme, para que essas células sejam constantemente nutridas e que elas não venham a morrer. Então aqui, ó, eu coloquei essa imagem para vocês poderem perceber como é que é essa divisão. Pensa aqui, ó, esse aqui é um tubo de ensaio, a gente pegou o sangue, a gente bateu numa centrífuga, para quê? Para dividir a parte líquida da parte sólida. Esse exame aqui tem um nome, recebe o nome de hematócrito. Mas olha aqui, observem aqui, essa parte aqui amarelinha, que corresponde à parte líquida, aqui em torno de 60%, pode ser 55%, 60%, varia bastante, tá? Mas isso aqui corresponde, essa parte corresponde ao plasma. Essa parte escurecida, eu tenho os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias, tudo a mesma coisa. Essa parte cinzinha que está aqui no meio, corresponde aos leucócitos ou glóbulos brancos, tá? Essa parte, essa manchinha aqui cinzinha, a gente dá um nome de buff coat, mas esse aqui é o nome que vocês não precisam entender não, tá? Não vem ao caso. Mas é só entender que esse sangue ele vai ter essa parte mais avermelhada, que corresponde às células, aos glóbulos vermelhos, essa parte mais esbranquiçada, acinzentada, perdão, que corresponde aos glóbulos brancos, e essa parte mais amarelada que corresponde ao plasma. E aí vocês conseguem, talvez vocês pensem assim, nossa Letícia, mas tudo isso daqui é só glóbulo vermelho e só esse tantinho aqui é glóbulo branco? Pois é. Olha aqui nessa imagem, nesse desenho esquemático de um exame de microscopia, como eu tenho muito mais glóbulos vermelhos, muito mais eritrócitos do que glóbulos brancos ou leucócitos. Então aqui, por exemplo, eu tenho um leucócito basófilo, um leucócito eosinófilo, um monócito, que também é um leucócito. Aqui eu tenho um leucócito neutrófilo. E olha aqui, ó, aqui embaixo aqui um leucócito, um linfócito, que também é um tipo de leucócito. E olha o tanto de glóbulos vermelhos eu tenho. Então, os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, eles são muito mais numerosos. Por isso que nessa amostragem aqui, quando a gente joga isso aqui, a gente centrifuga esse sangue, você vai ver que a parte correspondente às células vermelhas é muito superior à quantidade de células brancas, mas a maior parte do sangue é composto por plasma. E esse plasma sanguíneo que eu estou tanto falando, que eu mostrei aqui a imagem dessa parte amarelada, o que é esse plasma sanguíneo? O plasma sanguíneo ele é um líquido amarelo, de um amarelo bem claro, que ele é composto em sua maioria por água, 91,5%. Mas eu também vou ter solutos, que dá em torno de 8,5%, e a maioria desses solutos são proteínas, tá? As proteínas que estão nesse plasma, elas são sintetizadas, ou seja, elas são geradas principalmente no fígado, tá? E o que são essas proteínas? Tem vários tipos de proteínas. Tem imunoglobulina, anticorpo, albumina, fibrinogênio, entre outros tipos de proteínas. A gente também encontra nesse plasma sanguíneo, assim como outros solutos, a gente vai encontrar eletrólitos, que são importantíssimos para o funcionamento do organismo, nutrientes, vou encontrar glicose, vou encontrar enzimas, vitaminas que são um tipo de enzima, hormônio, ureia, creatinina, ácido úrico, amônia, bilirrubina. Então, ou seja, olha quantos nutrientes, quantas substâncias diferentes eu vou encontrar nesse plasma sanguíneo. Porém, essa maior parte desses solutos, desta parte sólida, corresponde a proteínas.
e 91,5% corresponde à água. Aí você pode pensar assim, de onde que saem esses suprimentos? Né? Para onde vai? De onde eles vêm? Porque você falou aí que tem proteína, para onde que vai essa proteína? Por que essas proteínas estão sendo transportadas nesse sangue? De onde elas saíram? Qual que é a função delas? Eu vou colocar aqui para vocês um desenho esquemático, para vocês entenderem muito a grosso modo como é que funciona, qual é a função de eu ter todos esses nutrientes aí no sangue. O que que acontece? Aqui eu tenho uma artéria, certo? Lembra que quando é artéria, com exceção do sistema da circulação pulmonar, mas quando é artéria eu tenho oxigênio, certo? O que que vai acontecer? Essa artéria, ela vai se ramificar em artérias menores e ela vai irrigar os tecidos. Então essa parte aqui, tanto aqui quanto aqui, corresponde ao tecido. Então aqui eu tenho uma artéria, ela está se ramificando aqui numa artériazinha mais fininha, numa arteríola, e aí ela está fazendo um processo de filtração, ou seja, ela está mandando para esse tecido o que o tecido precisa, o que essas células que estão no tecido precisam. Então, por exemplo, aqui eu poderia estar deixando aqui glicose, por exemplo, ou hormônios, ou eletrólitos, por exemplo. Estou jogando aqui, porque esse tecido vai precisar dessas substâncias para as células funcionarem bem. Em contrapartida, eu também posso estar retirando desse tecido o que não é importante, o que é tóxico, o que precisa ser expelido, como por exemplo a ureia, o ácido úrico, a amônia, o próprio gás carbônico, que são substâncias que a célula produziu, mas que tem que ser levado embora, porque é lixo, porque não é importante para ela, tá? Então ele vai fazer esses dois processos. Essa artéria vai filtrar a veia, essa parte aqui de capilar, dessa vênula, né, que é uma veininha bem pequenininha, ela vai absorver ela vai tanto filtrar quanto absorver o que não é útil, tá? Então ela vai fazer esses dois movimentos aí de filtração, vou tirar ali o que presta, o que não presta e vou absorver aquilo que não presta que eu preciso tirar de lá, que eu preciso tirar desse tecido. Então, por exemplo, aqui eu posso estar liberando O2 do tecido e aqui eu posso estar absorvendo CO2 ou gás carbônico, que vai para essa veia e aí dessa veia ela vai lá para o coração, vai chegar na veia cava inferior e superior e vai para o coração para depois ser mandado para o pulmão para poder oxigenar, tá bom? E aí quais são os tipos celulares que eu vou encontrar no sangue? A gente divide esses tipos celulares em 3 grandes grupos. Eu tenho os eritrócitos, ou hemácias ou glóbulos vermelhos, é tudo a mesma coisa, gente, são sinônimos, tá? Hemácia tá certo, glóbulo vermelho tá certo, eritrócito também tá certo. A gente acaba utilizando mais eritrócito e hemácia. Glóbulo vermelho a gente não, mais assim, as pessoas mais leigas acabam utilizando. Mas a gente, assim, profissional da saúde, acaba não usando muito não. Mas o que vai acontecer? Eu tenho como células que compõem esse sangue os eritrócitos, os leucócitos, que também recebem o nome de glóbulos brancos, e as plaquetas, que também tem um nome meio estranho aí, que é trombócito. Trombócito a gente acaba não usando muito, plaqueta acaba sendo muito mais, a gente acaba usando mais, tá? Então, 3 grupos de células, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Leucócito não é uma célula, é um grupo de células, que eu vou explicar para vocês já, não se desesperem. Então, eritrócito é uma célula, plaqueta é um fragmento de célula e leucócito é um grupão de células. Aqui dessa imagem, eu não quero que vocês fiquem decorando esse monte de nome não, tá? O objetivo aqui é fazer com que vocês entendam que as células do sangue, embora elas sejam muito diferentes, elas têm uma origem em comum. Elas têm uma célula em comum que vai dar origem a todos os tipos celulares. Então, por exemplo, olha aqui os grupos celulares que eu falei. Tem aqui o eritrócito,
tem os leucócitos, que é esse grupo aqui de célula, e tem os trombócitos ou plaquetas, é a mesma coisa. Embora, olha, vocês observem que sejam células muito diferentes, elas têm uma célula em comum, tá? O hemocitoblasto, perdão. Então tem uma célula em comum que vai ali se dividindo e vai dando origem a uma variedade de células gigantescas. Aqui essa imagem é uma imagem de microscopia com um aumento de 3.000 vezes, onde a gente consegue ver melhor essas estruturas. Esse daqui é o eritrócito, tá? Olha que célula lindinha que ela é. Parece, eu não vou falar balinha soft, porque não é da época de vocês são tudo novinho. Parece, ela é bicôncava, pronto. Ela é oca aqui no meio. Tá vendo que ela tem o meio dela, o miolinho dela é afundadinho, é oco? E ela é assim dos dois lados, tá? Ela tem essa parte oca aqui no meio. Esse é o eritrócito, célula super bonitinha, super interessante de observar. Aqui, ó, você tem um leucócito aqui, outro leucócito aqui, você tem uns fragmentos de plaquetinha aqui perdidos aqui, tá? Então, basicamente, esses são os 3 tipos celulares que vão compor o sangue. Vamos falar um pouquinho do glóbulo vermelho, dessa célula super bonita que eu mostrei para vocês. O eritrócito, ou hemácia, ou glóbulo vermelho, são células sanguíneas que elas carregam no meinho delas hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína que ela existe no interior aí dessas hemácias e a principal função dela é transporte de oxigênio. Então, ou seja, quando a gente fica falando, o sangue transporta o oxigênio e para poder nutrir, para poder levar para os órgãos e tal. Na verdade, não é o sangue todo quem está levando esse oxigênio, é uma célula em especial, o eritrócito. E por que ele consegue fazer isso? É que no meinho dele, ele tem essa hemoglobina que o oxigênio se gruda nela. Tá? Ele se gruda ali naquela hemoglobina e consegue ser transportado por esse eritrócito, tá? Porém, o glóbulo vermelho não transporta só o oxigênio, ele também transporta o gás carbônico, tá? O nome hemoglobina, ele se dá devido à estrutura química dele, né, que é formado por uma proteína denominada globina, que está associada a um grupo M. Esse grupo, ele tem uma estrutura anelar, né, que a gente chama porfirina, que é formado por 4 unidades combinadas com o íon ferro. O que isso aqui está querendo dizer? A hemoglobina, ela é composta por 4 partezinhas, ó. 1, 2, 3, 4. E cada uma dessas 4 cadeias, na pontinha dela, ela tem um grupo M e no meinho dela, ele tem ferro. Ou seja, para que a hemoglobina funcione bem, ela precisa ter exatamente essa estrutura, ter esse grupo M e esse ferro aqui no meio. Se ela não tiver essa estrutura, se não tem ferro, porque, sei lá, eu tenho uma dieta pobre em ferro, eu não tenho esse ferro presente, é o que a gente chama de anemia ferropriva, né? Eu não tenho muito ferro no meu sangue, qual vai ser o grande problema? Eu não vou ter ferro aqui nessa pontinha aqui dessa cadeia da hemoglobina, e aí ela não vai conseguir transportar muito bem o oxigênio, tá? Então, isso é o que ocorre, por exemplo, na anemia ferropriva, que é a anemia que a maioria das pessoas conhecem, que é uma anemia por carência de ferro. Existem outros tipos de anemia, mas essa aqui é a que a gente acaba conhecendo mais, tá? Então, qual que é o problema da anemia ferropriva? A pessoa, como ela não tem muito ferro no organismo, fica faltando ferro aqui, na pontinha aqui dessas cadeias da hemoglobina. E aí essa hemoglobina não vai conseguir ter oxigênio colando aqui nela. E se ela não tem ferro, a hemácia está rodando por aí, uma hemoglobina que quase não tem oxigênio acoplado, tá? E quais são as funções das células do sangue? Então, as hemoglobinas são responsáveis pelo transporte de oxigênio para os pulmões, para o tecido, pela retirada do gás carbônico
que esse gás carbônico vai ser eliminado pelos pulmões. A anemia pode ser causada pela carência de ferro, que é chamada anemia ferropriva, a gente já falou isso aqui, mas existem outros tipos de anemia, como por exemplo, um tipo de anemia que ela está relacionada com a quantidade de célula ou má formação dessa célula, que é o caso da anemia falciforme, que é um tipo de anemia bem comum, é uma anemia mais comum em pessoas afrodescendentes ou que sejam descendentes, né, que tenham uma descendência de pessoas negras, é mais comum nesse grupo. E aí o que acontece? Nessas pessoas, a anemia, olha como é a hemácia dela. Essa daqui é a hemácia normal, bem bonitinha, redondinha, com um miolinho oco. Aqui nesse miolinho, aqui nessa estruturinha aqui, a gente vai ter a hemoglobina colada. Mas olha como é o formato da hemácia da pessoa com anemia falciforme. Essa anemia aqui, essa hemácia do jeito que ela tá, ela não transporta muito bem oxigênio. E essa pessoa ainda tem um outro problema. Esse formato em foice ou em meia-lua, muitas vezes faz com que essas hemácias, elas empaquem, elas entalem em capilares muito fininhos, tá? É uma doença que a pessoa precisa fazer um acompanhamento muito sério pelo resto da vida, a pessoa tem muitas dores, é uma anemia constante, então é um paciente que a gente vai ter que acompanhar muito de perto. E guardem aí, no futuro profissional de vocês, paciente com anemia falciforme, dizendo que está morrendo de dor, não levem na brincadeira. Não falem, não tem nada a ver, é só uma anemia. Não, ele sempre tem uma dor e é uma dor forte. Tá bom, falamos de glóbulos vermelhos, vamos falar agora dos glóbulos brancos ou leucócitos. Os leucócitos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra diferentes agentes infecciosos. Vírus, bactéria, parasita, toxina, qualquer coisa, qualquer elemento que possa causar uma lesão no meu organismo, são os leucócitos, esse grupo de células denominado leucócitos, é quem vai atacar. Para defender o corpo adequadamente, eu preciso ter uma quantidade suficiente de leucócito, certo? Então não adianta eu estar, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de uma determinada bactéria que invadiu o meu pulmão. Se eu não tenho uma quantidade suficiente de leucócitos, essa bactéria vai entrar, vai fazer a festa e não vai ter ninguém para combater, certo? É isso que ocorre na imunodeficiência. Os leucócitos, eles também estão associados a doenças autoimunes e a rejeição de órgãos transplantados. Porque o que acontece na doença autoimune? A pessoa pode, por exemplo, ter um tipo de doença autoimune em que o organismo da pessoa não reconhece suas próprias articulações. Ela olha ali aquela articulação e fala, essa articulação aqui é uma coisa estranha, não sei o que é, vou atacar. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma doença autoimune onde o meu corpo não reconhece, sei lá, um determinado órgão do meu corpo, vou atacar. Outra coisa que pode acontecer é em órgãos transplantados. O que acontece? Digamos que eu recebi um transplante de fígado. Uma pessoa me doou um fígado, esse fígado foi transplantado para o meu corpo. As minhas células do sistema imune vão ver aquele fígado e vão falar, opa, nunca vi esse fígado aqui na minha vida, vou atacar porque eu acho que ele é um patógeno. Ele é estranho, ele ataca aquilo que é estranho. O que vai acontecer? Ele vai atacar esse fígado, vai destruir esse fígado e a gente vai perder esse transplante. Então, por isso que pessoas transplantadas, elas passam o resto da vida tendo que tomar imunossupressores. Para quê? Para baixar ali aquele sistema imune dessa pessoa, para que não fique atacando esse órgão que foi transplantado. Qual que é o problema? Essa pessoa fica com a imunidade diminuída, né? Outra coisa, o TMO, que é o transplante de medula óssea, ou o TCTH, que é o transplante de células troncohematopoéticas, o que é isso? É um transplante de medula óssea de um doador saudável para um doador doente, por via venosa para promover a hematopoiese, tá? Então, o que vai acontecer? O que é o TMO ou TCTH? É quando eu tenho algum problema, como por exemplo, uma anemia muito intensa ou um determinado tipo de doença em que eu tenha diminuição de células, como por exemplo uma leucemia. Pronto. O que eu vou fazer?
eu vou pegar células tronco, que são aquelas células que vão dar origem a todas as outras células. Eu pego essa célula tronco de um doador saudável, um irmão meu, por exemplo, e eu vou injetar por via endovenosa, então, ou seja, na veia, essas células tronco desse doador, para que no meu corpo essas células tronco se desenvolvam e dê origem aos outros tipos celulares. Bom, como todas as células sanguíneas, né, os leucócitos são produzidos lá na medula óssea. Então, tanto leucócito, quanto eritrócito, quanto plaqueta, elas são produzidas lá na medula óssea vermelha. Lembra da aula de osteologia? Lá na medula óssea vermelha, eles são produzidos e aí eles vão até um determinado... Elas são produzidas ali numa forma mais imatura, elas vão amadurecendo. Quando elas estão maduras, elas são jogadas na corrente sanguínea. E aí, esses leucócitos, eles vão se dividir em basicamente 5 grupos celulares, que são os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, monócitos e linfócitos, tá? Em geral, uma pessoa por microlitro, tá? Então, pego um litro, divido ali em mil partes, pego uma partezinha ali. Por microlitro, uma pessoa normal tem de 4.000 a 10.000, 11.000 células do sistema imune, leucócitos, tá? Então, uma pessoa normal vai ter em torno de 4.000 até 11.000 leucócitos em 1 microlitro de sangue. E o que é o HIV? O HIV é um vírus que ele destrói um tipo muito específico de célula. É um tipo específico de linfócito, porque linfócito, gente, tem vários tipos, tá? Mas o HIV, o vírus HIV, ele tem predileção, ele destrói, ele inativa um tipo de linfócito chamado linfócito TCD4. E esse linfócito ele é muito importante como um grande orquestrador do sistema imunológico, tá? Então, por isso que a pessoa com HIV, num estágio mais avançado, que é quando ele já tem AIDS mesmo, ele tem uma imunocompetência, um sistema imune que não funciona muito bem pela destruição desse tipo de linfócito. E aí, outro nome também que vocês podem ver classificando os leucócitos são em agranulócitos e granulócitos. Essa é uma classificação mais de microscopia, tá? Porque o que acontece? Quando a gente olha linfócito e monócito no microscópio, a gente vê que ele não tem tanto grânulo, são células mais lisas, diferente de eosinófilos, basófilos e neutrófilos, que são chamados de granulócitos. Por quê? Porque ó, tá vendo como ele é cheio de granulozinhos? Isso é o que a gente vê quando a gente olha em microscopia eletrônica, em microscopia. E aí, dois nomes aqui, dois conceitos que eu gostaria que vocês entendessem: leucopenia e leucocitose. O que é a chamada leucopenia? A leucopenia é uma diminuição na quantidade de leucócitos, tá? Leucopenia quer dizer diminuição, leuco é de leucócito. Diminuição da quantidade de leucócitos. Isso pode ocorrer devido ao uso de alguns medicamentos, como alguns anti-inflamatórios, como imunossupressores, administração de quimioterápicos, pode se dar em resultado de algumas infecções que elas acabam diminuindo a quantidade de leucócitos, deficiência na produção ou destruição de anticorpos, tá? Que é como a gente tem, por exemplo, em certas doenças, como a própria leucemia, que é quando eu tenho a produção mais de uma célula em detrimento de outras. E o que é a leucocitose? A leucocitose é o contrário. Eu tenho um aumento na quantidade de leucócito. E isso pode ocorrer, por exemplo, devido a uma infecção, devido a um traumatismo, devido a um estresse ou pelo uso de alguns medicamentos. Então, para vocês poderem entender aqui, vamos voltar lá no exemplo da bactéria que entrou no pulmão. Tem uma bactéria, se instalou no meu pulmão, eu tenho ali uma quantidade de células do sistema imune que estão ali de sentinela. Quando eles identificam aquela bactéria, aquela quantidade de bactérias entrando, o meu sistema imune vai ativar uma multiplicação dessas células. Por quê? Porque ela está recrutando mais soldados, tá? Para poder combater essa bactéria. Então, eu vou aumentar a quantidade de leucócitos para eu conseguir
combater aquele invasor, e esse aumento da quantidade de leucócitos é o que eu vou chamar de leucocitose. E as plaquetas? As plaquetas ou trombócitos, na verdade, ela entra como... Isso varia muito, né? Tem gente que fala que é fragmento de célula, tem gente que fala que é uma célula nucleada. Não vou entrar nessa discussão. Mas guarda aí, plaqueta ou trombócito é um fragmento de uma célula maior chamada megacardioblasto, tá? Então eu tenho um megacardioblasto que vai se quebrar e vai se dividir em torno de 2 a 3 mil pedaços. E cada um desses pedaços é uma plaqueta. Cada microlitro de sangue tem em torno de 150 mil a 400 mil plaquetas. Então, ou seja, são muitas plaquetas que eu tenho ali em 1 microlitro de sangue. Eles são fragmentos anucleados, então, ou seja, não tem núcleo, né? Obviamente, porque não é uma célula inteira, né? São fragmentos de uma célula. E para que serve a tal da plaqueta? A plaqueta, ela tem como função fazer a homeostasia. Lembra que eu pedi para vocês copiarem no caderno a definição de homeostasia? O que é homeostasia? É o equilíbrio. Então, a função das plaquetas é manter o equilíbrio. Como que ela vai manter esse equilíbrio? Bloqueando o sangramento. Então, se eu tenho um vaso rompido, eu vou fazer um tampão de plaquetas que vai obstruir esse vaso que foi rompido, tá? E aí, se posso ter só um tampão formado de plaquetas logo no início, mas depois esse tampão plaquetário vai ser envolvido por fibrina e vai formar o que a gente chama de coágulo, tá? Então, o que é o coágulo? Plaqueta com umas tirinhas de fibrina que ficam ali como se estivessem amarrando essas plaquetas. Tem ali uns eritrócitos ali metidos ali na roleta, todo mundo amarrado, formando um tampão, como se fosse um tampão do tanque. E aí esse tampão vai obstruir aquele vaso que está aberto, que está rasgado, que está rompido e que está ali vazando sangue. Esse tampão fechou para o sangramento. E aí as células do sistema imune vão regenerar aquele vaso que está ali rompido. Existem outras formas também de interromper um sangramento, né, que é a vasoconstrição e a coagulação do sangue, como eu já contei. Quando eu faço uma vasoconstrição, eu diminuo a quantidade de sangue que está chegando ali naquele ponto daquele vaso que está rompido. Então aqui, ó, um desenho bem legal para a gente poder entender como é que funciona. Aqui é um vaso sanguíneo normal, tá aqui cheio de eritrócito, tem esses pontinhos brancos aqui que representam as plaquetas. E aí o que aconteceu? Por um motivo qualquer eu tive uma lesão desse vaso, ele se rompeu aqui, ó. Tá vendo? As células estão saindo, o sangue está saindo, está vazando. O que vai acontecer? Essas plaquetas que estão aqui à toa, de boaça, rondando aqui no sangue, circulando, elas vão ser ativadas. E quando elas forem ativadas, elas vão se misturar aqui com alguns outros eletrólitos, com a fibrina, que é essa redinha, essa proteína que faz um papel de rede, amarrando tudo isso aí, formando esse coágulo, que tampa esse buraco aqui que foi feito. E aí para o sangramento, tá bom? E por aí você já pensa, poxa, peraí, se eu tô com um número baixo de plaquetas, se eu pego ali meu hemograma e tá lá dizendo que eu tô com baixo número de plaqueta, então quer dizer que eu tenho um risco maior de ter um sangramento e ficar sangrando sem parar? Isso mesmo, é isso que acontece. E como que se dá a nutrição celular? Então, eu comentei com vocês que a função principal do sangue era transportar nutrientes, certo? Para poder manter essas células vivas. Então, o que a gente pode citar de nutriente que o sangue vai transportar? Oxigênio, proteína, água, solutos como os eletrólitos, nutrientes diversos, enzima, vitamina, gases, substâncias regulatórias, então, ou seja, que vão manter a regulação do organismo. Tudo isso aí está correndo pelo sangue, porque é a via mais comum, é a via mais fácil para poder fazer o transporte desses nutrientes, certo? Então, por exemplo, eu tenho um determinado nutriente que está sendo produzido aqui no meu fígado e que eu preciso que ele chegue no meu cérebro. Qual que é o caminho mais fácil para fazer essa ligação? Joga na corrente sanguínea que a corrente sanguínea leva, tá?
O sangue ainda transporta, no sangue, o sangue ainda transporta elementos que não são mais utilizados, ou seja, as chamadas escórias, aquilo que eu não quero mais, tá? Como, por exemplo, o dióxido de carbono, que é o CO2, dióxido de carbono, CO2, gás carbônico, é tudo a mesma coisa, tá? Então, o que eu posso transportar aí com substâncias que não são úteis? O dióxido de carbono, a ureia, toxinas, entre outros. Esses elementos que são retirados do sangue, eles vão ser eliminados do corpo por órgãos como pulmões, no caso do CO2, rins, no caso de outros elementos como que são tóxicos, né? E pela pele, por exemplo. Então, quando eu tenho assim a transpiração, está saindo ali pelaquela pele substâncias que são tóxicas também. O sangue ele ainda tem uma função muito importante, que é manter o pH do organismo, que é o que a gente chama de efeito tampão, e vai ajudar a regular a temperatura do corpo e a proteger o organismo contra infecções. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é esse tal desse efeito pH? Vamos pegar aqui isso aqui. Ah, que ficou liso, com a maravilha. Vamos ver aqui. Pensa assim. Eu tenho o pH. O que é o pH? pH é a concentração de hidrogênio que eu tenho em uma determinada substância. Esse pH, a gente pode dizer que ele vai de 0, ficou bom pra caramba, até 14. É a nomenclatura que a gente usa para poder explicar, tá? Aqui no meinho a gente tem 7. O que é uma substância neutra? Substância neutra é aquela cujo pH está aqui na casa do 7, ou um pouquinho menos, ali em torno de 5,5, perdão, um pouco de 6,5, 7,5. Aqui nesse meinho aqui eu vou dizer que a substância é neutra. Quando a substância ela tem um pH, ou seja, uma concentração de hidrogênio muito baixa, tendendo assim, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eu vou dizer que é uma substância ácida. Quando essa substância ela tem uma concentração de hidrogênio, nossa, essa seta ficou uma bosta, mas tudo bem. Quando eu tenho um hidrogênio que tem uma concentração maior do que 7, liberando os 14, eu vou dizer que essa substância tem um pH alcalino ou básico, é tudo a mesma coisa. O que eu quero que vocês compreendam? O que é um efeito tampão? O efeito tampão é quando eu consigo manter o pH num nível adequado para cada região do corpo. Então, por exemplo, no estômago, eu tenho um pH ali em torno de 3, 4, 2 em algumas situações. O estômago é um órgão que tem um pH muito ácido. Já, por exemplo, o intestino delgado, ele tem um pH mais básico alcalino, tá? Então, ou seja, o que é o efeito tampão? É uma substância que ela vai permitir que haja um equilíbrio. A substância vai ser ácida onde tem que ser ácida, vai ser neutra onde ela deve ser neutra e vai ser alcalina onde ela deve ser alcalina. O efeito tampão é esse equilíbrio. E o sangue, ele tem um papel importante na manutenção desse efeito tampão, tá? Porque ele leva diversas substâncias que vão garantir esse equilíbrio. E além disso, ele também vai regular a temperatura do corpo, né? Porque o sangue é quente, está ali correndo, mantendo o nosso corpo aquecido. E vai proteger o organismo contra a infecção. Porque, digamos, eu posso ter aqui uma perfuração aqui no meu dedo. O meu sangue vai transportar células do sistema imune para o meu dedo para poder combater essas bactérias que estão entrando aqui nessa lesão que eu fiz. E com relação aos vasos, o que a gente pode falar? O transporte do sangue ele vai se dar por meio de uma extensa rede, por um extenso sistema de canais tubulares denominados vasos sanguíneos. O sangue ele vai ser transportado dentro desse vaso sanguíneo, por quê? Porque eu tenho uma bomba chamada coração, que conforme ela bate, ela está empurrando, está bombeando
o sangue dentro desses vasos. O vaso sanguíneo, ele vai se ramificando, então eu tenho um vaso maior que vai se ramificando em vasos menores. E quanto menor o diâmetro desse vaso, a gente fala que menor é o calibre. Estes vasos menores podem se unir, dando origem a um vaso maior, de maior diâmetro, de maior calibre. Então, guarda aí um termo novo que a gente não conhecia: vasos calibrosos. Então, o que é um vaso calibroso? É um vaso que tem muito calibre. O que é um vaso menor, um vaso de menor calibre? É um vaso mais estreitinho, de menor diâmetro. E aí, aqui uma informação que a gente já havia falado, que as veias transportam o sangue venoso e as artérias transportam o sangue arterial. Tá aqui o asterisco, por quê? Porque, com exceção da circulação pulmonar, onde tudo se inverte, né? A gente vai ter essa alteração. Vamos continuar então. O que eu quero que vocês recordem aqui? Esse desenho aqui a gente já tinha visto, né? Deixa eu só colocar aqui a minha setinha. Pronto. Então, observem aqui. Esse desenho aqui a gente já tinha estudado lá na aula de sistema circulatório, certo? Mas vamos revisar aqui rapidão? Observem aqui, ó. Veia cava superior, veia cava inferior. Tem o sangue chegando aqui, entra no átrio direito. O átrio direito contrai, forçando a válvula tricúspide a se abrir. E o sangue vai começar a se acumular aqui no ventrículo direito. Quando o sangue enche todo esse ventrículo direito, o ventrículo direito vai contrair, vai empurrar a válvula troncopulmonar, e aí eu vou ter o sangue passando pela artéria pulmonar esquerda e pela artéria pulmonar direita para os pulmões. Observem, esse aqui ó, é um sangue que está cheio de CO2. Só que eu tenho aqui ó, um sangue rico em CO2 passando por uma artéria, que é a artéria pulmonar direita e esquerda. Essa é a exceção, lembra? Quando eu chego em pulmão, a lógica inverte. Lá dentro dos capilares sanguíneos do pulmão, a lógica também se inverte, tá? Beleza, oxigenou aqui esse sangue, ele vai entrar no coração por meio das veias pulmonares superior e inferior, esquerda e direita, então são duas, tá? Superior e inferior direita, superior e inferior esquerda. Então esse sangue vindo dos pulmões vai entrar, que já é um sangue oxigenado, mas que está passando por uma veia, vai encher o átrio esquerdo. Quando o átrio esquerdo já estiver cheio, ele vai se contrair, empurrando a válvula mitral e permitindo que o sangue passe para o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo estiver cheio, ele vai se contrair. Com essa contração, ela vai empurrar o sangue, que vai abrir aqui a válvula aórtica ou válvula aorta, que vai fazer com que o sangue se espalhe pela aorta, e aí ele vai seguir, ó. Pode ir tanto por essas artérias aqui, braquicefálica, artéria carótida comum e artéria subclávia. Isso aqui vai mandar para membros superiores, tanto direito quanto esquerdo. Isso aqui vai mais para a parte de pescoço e cabeça. E uma parte desse sangue não vai se espalhar por aqui não. Ele vai continuar descendo, ó, nessa artéria aqui atrás, que vai passar aqui por baixo, aqui por trás do coração e vai levar esse sangue para as demais partes do corpo. As artérias, elas vão pulsar conforme o sangue é bombeado pelo coração. Então, o coração bombeou, essa artéria pulsa. Quando uma artéria é lesada por uma perfuração, por exemplo, ou porque a pessoa se machucou, ou porque sofreu um acidente, ou porque recebeu um tiro, uma facada, cortou acidentalmente, alguma coisa do tipo, quando eu tenho uma artéria perfurada, a hemorragia, a saída de sangue vai se dar por meio de jato intermitente. Conforme o coração pulsa, sai um jato. Conforme o coração pulsa, sai um jato. Diferente das veias, as veias não pulsam, tá? E quando eu tenho uma hemorragia, ou quando eu tenho um sangramento, quando eu tenho uma saída de sangue, esse sangue ele escorre, ele sai de forma contínua.
Então fica esperto, tá vendo ali um paciente com sangramento e esse sangue está esguichando, pensa em perfuração de artéria. Geralmente, quando a gente vai ver ali no sistema circulatório, eu vou ter uma artéria acompanhada de uma veia. Então tá uma artéria aqui, a parceirinha veia dela aqui do lado. E elas estão sempre em comum, em geral elas têm até o mesmo nome, tá? Então, por exemplo, artéria basilar, veia basilar. E o que é a tal da pressão arterial, a tal da PA? Que vocês vão cansar de ver isso, vão cansar de fazer isso na vida profissional de vocês. O que acontece? A PA, ou pressão arterial, vou ficar chamando de PA, tá? Já sabe que é pressão arterial, é a tal da pressão. A pressão arterial, a circulação sanguínea, ela pode ser avaliada por um profissional da saúde, por meio da aferição da frequência cardíaca, então, ou seja, vendo quanto o coração está batendo, e através da pressão arterial, através da PA. Mas o que é a PA? A PA é a força com a qual o sangue se choca contra a artéria. Então, ou seja, quanto mais força aquele sangue está fazendo, quanto mais a força com a qual aquele sangue está se chocando contra aquele vaso, quando ele está passando, maior é a PA. Quanto menor essa força, menor vai ser a PA. O pulso do adulto rígido, o que é um adulto rígido? O que é uma pessoa rígida? É uma pessoa saudável. Ela é de aproximadamente 80 BPM, ou batimentos por minuto, de 80, pode chegar até 100. E a PA normal é de aproximadamente 120 por 80 milímetros de mercúrio, tá? Quando eu tenho isso aqui, ó, lembra da definição de sístole e diástole? Pois é, a pressão aqui na sístole, em geral, ali o que é considerado normal, isso varia muito, tá? Cada ano eles mudam o que é considerado como limite normal. Mas 120 é a pressão da sistólica e 80 é a pressão exercida na diastólica. Lembra lá de sístole, que é a contração das câmaras cardíacas, e diástole, que é o relaxamento? Pois é. Então, quando a gente fala que a pressão sistólica é de 120 e a pressão diastólica é de 180, a gente fala que esse paciente tem uma pressão de 120 por 80. A gente acaba reduzindo isso, falando 12 por 8. 12 por 8, por quê? Porque é a nomenclatura com a qual a população está mais acostumada. Se de repente você chega, isso aconteceu comigo, tá? Eu no estágio de enfermagem, eu cheguei numa senhora e falei para ela, ó, a pressão da senhora está 130 por 90. Ela tomou um susto, porque ela não conhecia essa nomenclatura. Eu falei, 130 por 90, minha pressão está muito alta. Eu falei, não, tá normal. É que é 13 por 9. Aí nisso ela já se assustou, ficou brava comigo. Nisso já descompensa a pressão dela toda, né? Mas aí entendam, quando a gente está falando 12 por 8, é a mesma coisa que 120 por 80. 120 é a sistólica e 80 é a diastólica. O que é um aneurisma? O aneurisma é uma formação de uma espécie de um balão na parede de uma veia ou de uma artéria, que pode ser formado, que forma aí uma saliência para fora, como se fosse barriguinhas para o lado de fora. Só que quando ele faz esse aneurisma, quando faz essa barriguinha, isso pode tornar o vaso mais fino e ele se torna mais frágil, ele se torna mais suscetível, ele pode romper com maior facilidade. E o rompimento de um aneurisma pode causar um sangramento, uma hemorragia intensa, que pode levar a um quadro de choque hipovolêmico, que é quando você perde muito sangue, quando tem muito sangue saindo do vaso. Pode levar a um AVC, que é um acidente vascular cerebral, e até mesmo a morte. Aqui uma imagenzinha só para vocês poderem se acostumar. Não é o objetivo dessa aula fazer ninguém aprender a interpretar radiografia, mas eu coloquei aqui uma imagem do pulmão direito, pulmão esquerdo. O próximo assunto vai ser sistema respiratório. Então já vai observando aqui, ó, pulmão direito é maior em comparação ao pulmão esquerdo. Por quê? Porque o coração folgadão, ele está aqui ocupando a maior parte do lado esquerdo. Embora ele esteja nessa região central, que a gente dá o nome de mediastino, o coração ele tem a maior parte dele inclinado para o lado esquerdo, tá?
aqui a gente vai conhecer, assim, outro detalhe importante que eu quero que vocês vejam, é aqui, para a gente poder entender aneurisma, ó, aqui eu consigo ver a pontinha da aorta, que tá normal, não tem nenhuma alteração. Essa regiãozinha aqui, essa barriguinha bem discreta que forma aqui a aorta. Olha isso daqui, ó, isso aqui é um aneurisma de aorta. Olha o quanto aumenta essa área. Essa parte aqui eu vou mostrar aqui em outro material que eu acho que fica mais fácil de entender. Esse aqui é o conjunto das principais veias e artérias que a gente tem no nosso corpo. No próximo slide eu vou mostrar para vocês uma lista de artérias e veias que eu quero que vocês decorem, porque vai ser parte do dia a dia de trabalho, tá? Mas é importante que vocês observem esse material aqui, eu mandei para vocês também no e-mail. É importante que vocês olhem e analisem com bastante calma, tá? O que vai acontecer? Aqui, ó, eu tenho a veia cava inferior e superior. Superior aqui, inferior aqui. Tem todo aquele esquema que eu já expliquei, entra no coração, sai do coração, e aí ele vai ser levado para as demais partes do corpo aqui pela aorta. A aorta, ela vai se ramificar aqui, certo? Eu tenho parte que está subindo por aqui, tem uma parte aqui e uma parte aqui, certo? O ponto que eu quero que vocês observem é essa curvinha que a aorta faz, que recebe o nome de arco ou cajado da aorta, que vai levar o sangue, ó, vai passar aqui por trás do coração e vai levar por toda essa estrutura aqui que também recebe o nome de aorta. A aorta, essa parte abdominal da aorta, vai seguir aqui até essa parte aqui, mais ou menos na região pélvica, e aí ela vai se ramificar em artéria ilíaca comum, direita e esquerda, certo? Direita e esquerda. A artéria ilíaca comum, por sua vez, ela também vai se ramificar. Eu tenho aqui a artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa. E aí percebam que vai se ramificando cada vez mais, tá? Até chegar aqui, ó, nas artérias arqueadas, nas artérias arqueadas que vão nutrir até a pontinha do hálux e os demais dedos, tá? Então observem que é um sistema todo ramificado, permitindo que o sangue arterial rico em O2 ele nutra todas as partes do sangue, do corpo. Só que daí eu tenho um caminho inverso, que é o caminho de volta, certo? Então assim, já nutri, já deixei lá o oxigênio, agora eu vou ter que fazer o caminho de volta. Como é que vai se dar esse caminho de volta? Eu tenho sempre uma veia igualzinha, tá? Então observem que eu vou ter uma veia e uma artéria sempre andando paralela a ela, tá? Observem aqui, uma veia e uma artéria, elas estão sempre andando juntinhas aos pares. Quando vocês vão ver aqui, ó, eu tenho até os nomezinhos batendo, ó. Veia ilíaca externa, artéria ilíaca externa, porque elas são conjuntinhos, tá? A mesma coisa aqui, ó. Veia poplítea acompanhada da artéria poplítea. Elas estão sempre iguaizinhas, estão sempre andando em pares. Geralmente, aliás, né? Existem algumas exceções. E aí, beleza. Digamos que essa artéria passou aqui, vamos usar os dedos do pé como exemplo. Passou aqui pelas artérias arqueadas, levou sangue para os dedos, para todas as partes do corpo. O que vai acontecer? Depois que já nutriu, já deixou lá glicose, oxigênio, todos os nutrientes, vitaminas, eletrólitos, depois que eu deixei tudo isso aí lá nesses dedos do pé, esse sangue precisa voltar. E como que ele vai voltar? Ele vai voltar aqui através dessas próprias veias aqui digitais, vai voltar aqui para essas veias aqui, para o arco venoso do pé, e vai começar a subir. Tá subindo de volta. Tá passando aqui, ó, chegou aqui na veia safena magna, vai chegar aqui na veia ilíaca externa, vai passar aqui na veia ilíaca comum e vai cair aqui, ó, na veia cava inferior. Passou na veia cava anterior, vai subindo,
já vai pegando mais um bocado de sangue aqui que está vindo dos rins, que está vindo do fígado, que está vindo de outros órgãos que também estão contidos. Saiu fazendo a limpa, pegando substância de tudo quanto é órgão, até que ela vai desembocar aqui no átrio direito, tá? A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Vamos voltar para o caminho da artéria. Eu tenho aqui a artéria subclávia aqui desse lado, que está levando o sangue, ó. O sangue vai estar saindo do coração, vai pegar a artéria subclávia, vai chegar aqui na artéria axilar, vai seguindo o caminho dela, chegou aqui na artéria braquial, ramificou aqui, ó, na artéria ulnar, na artéria radial, vai nutrir, vai chegar até a pontinha aqui nas artérias digitais palmares, e depois que já nutriu, ele vai ter que fazer o caminho de volta. Como que ele vai fazer o caminho de volta? Veias digitais palmares, aí vai desembocando aqui, ó, vai subindo, subindo, vai pegar a veia cefálica, vai pegar aqui, ó, a veia basílica, vai subindo, vai chegar aqui na veia axilar, vai desembocar na veia subclávia. E da veia subclávia vai para a veia cava superior e vai cair no átrio direito também, tá? Vamos para um outro exemplo aqui. Esse sangue está vindo através da artéria, está vindo aqui pela artéria carótida comum, está ramificando aqui, ó, a artéria carótida interna, ou está vindo aqui, ó, a artéria carótida interna também, a artéria basilar que está aqui, nutriu, está oxigenando tudo isso aqui, ó, está chegando no cérebro, pegando pescoço, pegando face, pegando tudo. Beleza, nutriu, vamos fazer o caminho de volta, trazendo CO2, tudo aquilo que é excreta, tudo aquilo que eu tirei que não presta desses vasos, desses órgãos. Beleza, vamos fazer o caminho de volta. Estou descendo aqui, ó, vou pegar a veia jugular externa, vou cair aqui, vou pegar aqui nessa região aqui de veia subclávia. Veia subclávia, eu vou cair aqui na veia cava superior e vai cair de novo no coração. Então, percebam que é todo um caminho de leve trás. Elas estão sempre andando em duplinhas, tá? Por que elas estão andando em duplinha? Uma está levando nutriente, outra está trazendo o que não presta, as excretas, tá? Beleza. Eu quero que vocês vejam essa lista, estudem com calma essa imagem aqui que eu mostrei, tá? Das veias e das artérias. Porém, você não vai precisar desenhar nada disso. Eu só quero que você estude em especial e que você decore, tá? Artéria radial, veia cefálica, veia e artéria subclávia, as duas, tá? Veias jugulares interna e externa, aqui são duas. A veia e a artéria ilíaca comum, a veia e a artéria femoral, as artérias tibial anterior e posterior, além da artéria fibular. Eu quero também que vocês vejam artéria ulnar e braquial, veias e artérias digitais palmares, artéria carótida comum, veia e artéria hepática, a veia porta, a veia safena magna, a veia e a artéria poplítea e as veias digitais dorsais, tá? Essas eu quero que vocês dominem, que vocês tenham bons conhecimentos. As demais é importante vocês lerem com cuidado para poder ter conhecimento, mas essas eu acho importante vocês terem bom domínio da localização delas, tá? Lembrando sempre, artéria, sangue arterial, veia, sangue venoso, com exceção da circulação pulmonar, onde a regra se inverte em toda a circulação pulmonar. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para poder preparar esse material. Se vocês quiserem rever o vídeo que eu passei no comecinho dessa videoaula, eu vou deixar o link para vocês na descrição, depois vocês vão lá prestigiar a pessoa que fez esse material, tá? Acessem essa videoaula quantas vezes vocês julgarem necessários. Vejam, revejam, assistam de novo, tenta compreender bem, porque principalmente para o pessoal da enfermagem, esse é um assunto que vocês vão ter que ter ótimo domínio, tá bom? A gente se vê na próxima videoaula, que vai ser sobre o sistema respiratório.
E aí nós vamos marcar posteriormente uma live para poder tirar dúvidas sobre esses sistemas que a gente já está vendo. Tudo bem? No mais, fiquem bem, quem puder fique em casa, cuidem-se e até a próxima.